Olá, graça e paz. Hoje vamos falar um pouco mais sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que a gente encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5, né? Onde Jesus ali tem um encontro com um homem que estava ali paralítico e ia diariamente ali ao tanque de Betesda procurando uma oportunidade para ser curado. No entanto, nós encontramos uma passagem onde Jesus ele se dirige até aquele lugar e se encontra com aquele homem. E Jesus faz uma pergunta intrigante para aquele paralítico. Jesus pergunta a ele: Você quer ser curado? Para nós, analisando aqui, distante, tanto distante da época quanto do contexto, daquilo que realmente aconteceu no dia, para nós fica um tanto difícil fazermos uma avaliação de por que Jesus teria feito aquela pergunta a ele, né? Mas, de fato, é que Jesus fez. Mas nós podemos tirar alguns ensinamentos dessa passagem. O primeiro ensinamento é que a Bíblia diz que aquele homem estava paralítico há 38 anos. E observe que essa circunstância a qual aquele homem vivia mexeu com a fé daquele homem, né? E talvez nós passamos por momentos de lutas, talvez lutas muito intensas, ou talvez lutas que se prolongam por muito tempo, e acaba atingindo também a nossa fé de alguma forma. Observe que a pergunta que Jesus fez àquele homem, se ele desejava ser curado, aquele homem não conseguiu responder diretamente, eu quero. A resposta do homem foi: Senhor, eu venho aqui todo dia e ninguém me coloca dentro do tanque quando as águas se movem. Mas Jesus não perguntou para ele quanto tempo ele estava lá, qual a dificuldade que ele enfrentava para receber a cura. Jesus simplesmente perguntou: Você quer ser curado? Mas aquele homem enfrentou essa dificuldade e chegou a esse ponto. Mas Jesus fez um milagre na vida daquele homem. Outro aspecto interessante que a gente pode aprender é que quando Jesus nos faz uma pergunta, nós temos que avaliar se nós realmente queremos ser curados. Quando nós somos talvez de uma situação física, que talvez seja uma situação que nos incomoda muito, eu não sei qual é a sua situação hoje, fisicamente falando, mas talvez quando a gente estamos numa situação, talvez a resposta seria muito rápida, ou talvez nós, por alguma frustração, não teríamos a capacidade de dar uma resposta como aquele homem não deu para Jesus, né? Mas observe que muitas pessoas passam por circunstâncias onde talvez eu e você queira sair, ou talvez nós passamos por circunstâncias onde os outros queiram sair, mas nós não queremos, e muitas vezes passamos por situações que outras pessoas estão passando e elas não querem sair e nós queremos. Então isso é muito relativo e muito pessoal. Porém, algumas circunstâncias, situações que tornam a pessoa talvez vítima, né, ou produz nela um vitimismo, isso talvez impeça ela de realmente desejar ser livre daquilo. Uma pessoa que talvez às vezes está numa situação de vulnerabilidade, não quero aqui ficar falando muito sobre aspecto social e político, mas, por exemplo, nós vemos hoje que muitas pessoas vivem de um auxílio do Estado. E às vezes se você oferecer para ela, eu falo porque eu já vi relatos assim, oferece para ela: você quer um emprego? Ela: não, porque se eu arrumar um emprego eu vou perder esse auxílio, né? Não é o ponto aqui, não quero nem esticar o assunto, mas isso é uma realidade. E muitas outras pessoas às vezes colocam-se numa situação de vitimismo. Por quê? Porque isso dá a ela alguns benefícios. E até mesmo a condição de, por ela se colocar na condição de vítima, ela definir alguém como o algoz dela. E através disso ela ter a quem criticar. Ah, eu não consigo isso por causa da pessoa. Que nem aquele homem. Eu não consigo ser curado, Senhor, porque ninguém me coloca ali. Eu não consigo sair da situação porque o fulano fez isso, porque a fulana fez aquilo. Ah, eu não consigo mudar minha vida por causa disso. Eu não consigo mais. Ah, eu tenho que mudar minha vida mais isso, mais aquilo. E a gente acaba arrumando muletas ou até mesmo nos acomodando e até aceitando aquela situação de vítima porque nos dá algumas condições. Mas Jesus vem para mudar tudo isso. Jesus vem para mudar tudo isso. Mas a principal lição que nós podemos tirar desse texto, que é o que eu quero dizer, é a respeito do pecado. Se Jesus nos perguntasse hoje: você quer ser liberto do pecado? Será que nós daríamos a resposta a Jesus, uma resposta adequada e rápida e direta? Sim, Senhor, eu quero.
Muitas pessoas não dariam essa resposta. E talvez nós, em alguns momentos, não daríamos essa resposta a Jesus. Porque muitas vezes o pecado, ele produz algumas coisas em nós. Nós observamos, por exemplo, que uma realidade a respeito do pecado. Se pecar fosse unicamente ruim e não tivesse alguns pontos que dão prazer, ainda que dão prazer para a nossa natureza humana, para aquele que é cristão de verdade, isso, o pecado machuca o espírito, produz em nós arrependimento e tristeza, ainda que seja uma tristeza segundo Deus, mas ele produz. Mas aquele que não é um cristão, aquele que não conheceu a Cristo de verdade, aquele que não se entendeu como um cristão de verdade, não entendeu qual que é o processo, aquilo que Cristo veio realmente fazer na vida da gente, ela não sente esse peso do pecado, ela sente apenas o prazer que o pecado produz nela. E o pecado produz prazer na nossa natureza humana, senão ninguém pecaria. Seja frio e faça uma análise fria dessa realidade. Se pecado fosse só coisa ruim, ninguém pecaria. Alguém comete algum pecado que talvez faça mal para o seu próprio corpo? Um exemplo, às vezes algum vício, só um exemplo aqui. Faz mal para o corpo. Mas e o que isso causa na vida da pessoa enquanto ela está usando aquilo que ela é dependente, por exemplo? Certamente a gente sabe, quem já lidou com pessoas que têm vício, sabe que aquilo gera um prazer na carne da pessoa. E muitas pessoas, às vezes, não querem sair dessa situação por causa do prazer. E um outro aspecto muito importante, que é o que eu quero mais frisar aqui, é que muitas vezes o pecado para nós é um escape. Muitas vezes nosso problema principal não é aquilo que nós talvez pediríamos para Jesus. Observe que quando a pessoa ele é dependente de algo, de alguma circunstância, ele o é para um escape de uma outra coisa que o incomoda. Nós ouvimos muito que às vezes quem é dependente de alguma coisa, eu faço isso para dar um alívio para minha mente, eu faço isso senão eu não aguento. Nós sabemos que algumas coisas que as pessoas são viciadas, vamos dizer assim, produzem sim um entorpecimento da pessoa. Isso é um alívio que produz. Mas por que ele está precisando de um alívio? Aqui, o vício é algo que desagrada a Deus? Sim. Mas por que ele se tornou viciado? Por que ele faz o uso daquilo lá? Ele está tentando fugir de algo pior. Ele está tentando fugir de algo que é muito pior para o espírito do que aquele vício. E a Bíblia diz que Deus não permite que venha sobre nós tentação alguma que a gente não possa suportar. E diz também que Ele nos dá, junto com a aprovação, o escape. E muitas vezes nós não queremos entender, e talvez nem cremos o suficiente para entender que esse escape está em Jesus, e não naquilo que nos entorpece. E muitas vezes nós nos voltamos. Eu falo aqui de, às vezes, coisas químicas, mas não é só de coisa química. Tem gente que se entorpece com orgulho. Tem gente que se entorpece com a arrogância, com a mentira. Existem muitas coisas que entorpecem, né, talvez o corpo, mas também a alma da pessoa, e a pessoa se torna dependente daquilo. E quando Jesus nos pergunta se nós queremos ser curados, Jesus não vai perguntar se nós queremos ser curados do vício. Ele vai nos perguntar se nós queremos ser curados daquilo que nos faz praticar o vício. E nós precisamos de fé para isso. Porque a fé em Cristo Jesus é crer que Ele é suficiente para nos livrar de qualquer coisa que nós estamos buscando alívio naquilo que nos entorpece. Muitas vezes nós estamos buscando alívio em outras coisas, e quando nós devemos buscar nosso alívio em Jesus. Então, quando nós nos entorpecemos por alguma coisa ou com alguma coisa, nós estamos apenas demonstrando a nossa falta de fé. Então, talvez a pergunta que Jesus faria a nós hoje é: você quer ser curado da falta de fé? Você quer ser curado da sua falta de fé em mim? Você quer ser curado da sua incredulidade nas promessas que eu fiz para você? Você quer ser curado da incredulidade naquilo que eu prometi para você, que eu vou ser o que você precisa? Eu sou suficiente na sua vida, e eu sendo suficiente, quando você crê nisso, você não vai precisar mais se entorpecer com outras coisas? Você não vai precisar mais viver uma vida de orgulho, uma vida de arrogância, de soberba? Você não vai precisar se entorpecer com coisas químicas também? Você não vai precisar se entorpecer com nada disso? Nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. Porque a Bíblia é muito, muito clara. Muitas
muitos textos dizem que as bênçãos que nós recebemos em Jesus. Tudo que nós recebemos, recebemos em Jesus. Tudo que nós precisamos está nele. Redenção, salvação, santificação, purificação. Tudo que nós precisamos está nele. Consolo, abrigo. Tudo que nós precisamos encontramos em Jesus. Mas o pecado nos faz buscar essas coisas em outra coisa. Em outros comportamentos, em outras atitudes. E isso é pecado. É disso que Jesus nos pergunta hoje. Você quer ser curado? Ou você se acomodou com isso? Eu poderia citar algumas situações aqui, mas por questão de ética eu não vou citar. De pessoas que têm problemas e que muitas vezes a gente tenta ajudar a pessoa, mas ela não aceita ajuda, ela não busca ajuda num lugar mais adequado, mas ela vai procurar ajuda naquilo que a entorpece. E ela, ao se entorpecer, ela alcança aquele alívio, mas um alívio momentâneo, e o problema continua lá, até que ela vai se entorpecer de novo, e vai nesse ciclo. E isso, às vezes, vai produzindo algo na pessoa que só afasta ela de Deus. Isso vai produzindo reações dela que mais afasta ela de Deus. Vai afastando cada vez mais e mais e mais. Até um tempo em que ela vai se tornar tão fria e tão cética em relação às coisas de Deus, que ela nem vai acreditar mais que Deus pode. Como aquele homem não conseguiu dizer: Jesus, eu quero. Ele aqui tentou arrumar algumas desculpas. Talvez você conheça pessoas assim, ou talvez nós sejamos esse tipo de pessoa. Que nós não temos a coragem de dizer assim: ah, Senhor, eu até quero mais. Mas nós, de certa forma, dizemos. Quando nós buscamos um alívio em outras coisas e não em Cristo, nós estamos dizendo assim: olha, eu acho que acredito, eu até proclamo que acredito, eu vou na igreja todo domingo e falo que acredito, eu levanto a mão, eu canto, eu digo que Jesus é a minha força, é a minha fé, mas na verdade não é. Na verdade, quando eu sou confrontado com a minha realidade, e a realidade da vida é dura, nós buscamos outras coisas que não a Cristo. Então, como eu disse, a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? E Jesus faz essa pergunta para mim também. Nós queremos ser curados? Ou nós queremos continuar na situação? Até mesmo por reconhecer muitas vezes que nos falta a fé para algumas coisas, e nós muitas vezes preferimos outros tipos de comportamento, preferimos outras buscas, e não temos a humildade de dizer: Senhor, como aquele pai daquele jovem que a Bíblia diz que ele passava por um processo onde o demônio possuía ele, e Jesus chegou lá e falou perguntou para ele: você crê que eu posso libertar seu filho? Aí o pai disse: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Talvez seja essa a nossa condição. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu creio, mas não creio tanto assim. Me ajuda, Senhor. Nós precisamos ter essa coragem de dizer para Jesus: Jesus, eu não creio tanto quanto eu deveria crer, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E o Senhor vai produzir cura, vai produzir libertação, vai produzir santificação e salvação em nossas vidas quando nós entendermos o propósito. Então a lição da pergunta de Jesus àquele homem no tanque de Betesda, ela nos leva para essa reflexão. Se nós realmente queremos ou nós nos acomodamos com o pecado. Nós nos acomodamos com aquilo que humanamente falando, carnalmente falando, nos coloca em uma posição de conforto ou de prazer. Como eu disse, em alguns momentos você vai poder vitimizar alguém. Ah, mas eu sou assim porque o fulano fez isso. Eu sou assim porque a fulana fez isso. Eu sou assim porque falaram isso a meu respeito. Ou talvez simplesmente porque você precisa de um entorpecimento e você escolhe o entorpecimento do que ir aos pés da cruz e confiar no Senhor. Mas o Senhor nos convida hoje a um processo de cura, a um processo de libertação e um processo de rendimento, né? Onde nós possamos nos render. Rendimento, também nem sei se a palavra seria essa, mas rendição ao Senhor, onde nós possamos nos render a Ele, para que nós sejamos livres, que nós possamos ser curados, porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Que nós possamos buscar isso no Senhor e crer que Ele realmente pode todas as coisas e que Ele deseja fazer algo em nós. Que nós possamos nos render a Ele nesse momento. Vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor pela Tua Palavra, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Palavra que nos liberta. O Senhor diz em João 15 que nós somos limpos pela Palavra que o Senhor nos fala. E que essa Palavra, ela produza limpeza no nosso espírito, Pai, produza limpeza na nossa alma, que ela nos cure, Senhor, e nos liberte de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que nós possamos ser libertos, Pai, daquilo que nos entorpece
e que muitas vezes nós estamos trocando, Senhor, uma vida de relação com o Senhor, um relacionamento santo com o Senhor, estamos trocando isso por entorpecimento das coisas que nós encontramos nesse mundo, mas que nós possamos nos render a Ti e desfrutar da libertação, desfrutarmos de uma cura, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós nos voltarmos para o Senhor, e assim possamos receber tudo aquilo que pela graça o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e que essa palavra encontre repouso no seu coração e produza bênção sobre a sua vida. Abraço.